Harold lembrava-se dos homens que tinha visto baleados no exterior e concluiu que iria fazer uma tremenda sujeira no quarto. Assim, segurando cuidadosamente a sua espingarda Remington 12, ele caminhou pelo corredor até o banheiro. Ele estava tentando desesperadamente fugir de suas promessas quebradas, de sua teia de mentiras, tentando fugir da mágoa nos olhos de suas filhas. Ele havia decidido que esta era a única fuga da garrafa. Harold entrou na banheira. Deitou-se e apontou o cano da espingarda para a sua boca. Está escrito. Com George Vanderman. Apresentando um Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, lutando contra a garrafa. Quando Harold Hughes tomou seu primeiro drink, ele era um adolescente tímido de língua presa. O álcool da bebida queimou sua garganta, todavia o fez sentir como se estivesse andando no ar. De repente ele conseguia falar com as garotas, sentia-se confiante, relaxado, a vida da festa. Harold também descobriu que queria 3 drinks para cada drink que seus amigos pediam. Alguma coisa dentro dele o instava a continuar. Ele lembrou-se de sua mãe dizendo: Harold, eu creio que Deus tem alguma coisa especial para você. Você tem que se manter apto para isso. E o filho dela fez promessas, mas não conseguia parar de sair com os colegas. Harold ganhou uma bolsa para estudar engenharia aeronáutica na Universidade de Iowa. Mas após 1 ano apenas, ele desistiu e casou-se com uma garota de cabelos lindos chamada Eva. Eles eram felizes quando Harold não estava bebendo. Aí Jesse, o irmão de Harold, morreu num acidente de carro. Ele passou a beber mais para esquecer. Durante a Segunda Guerra Mundial, Harold serviu na infantaria em sangrentas campanhas no norte da África e Itália. Ele tinha mais ainda para esquecer quando retornou para casa para Eva e suas 2 pequenas filhas. Harold tornou-se gerente de uma transportadora e estava indo muito bem. Mas seu trabalho muitas vezes o prendia até tarde. Ficava até tarde bebendo com seus clientes dos negócios. Quando Eva tentou falar com ele sobre o vício da bebida, Harold ficou zangado e tornou-se brigão. Quando sóbrio, ele notava as olheiras profundas nos olhos de Eva e suas filhas às vezes se escondiam no armário quando ele vinha para casa. Finalmente, Eva e as crianças saíram de casa. Harold viu-se obrigado a fazer uma promessa solene. Ele jurou diante de um juiz que não tocaria em bebidas durante 1 ano. Algumas semanas depois, Harold viajou para uma reunião de caminhoneiros em Ames, Iowa. Uma manhã ele acordou num hotel em Des Moines. Não tinha a menor ideia de como tinha chegado lá. Um luminoso neon piscava do lado de fora da janela. Um gosto seco, familiar, chegou até a sua boca. Quando ele se levantou naquele quarto e caminhou até o banheiro para lavar o rosto, ele notou vômito espalhado junto ao vaso. Mais uma promessa esgoto abaixo. Bem, depois de Des Moines, Harold não arrumou mais desculpas quanto a tentar parar. Ele voltava bêbado para casa mais e mais vezes. Aí, em um triste dia, em 1952, Harold prometeu a Eva que voltaria cedo para casa para um importante jantar. Mas após uma reunião de negócios, ele ficou lá só para mais um drink. Quando deu pela coisa, eram 11 horas. Harold correu para casa, mas Eva e as crianças tinham ido embora. Aquela noite, sentado em uma casa vazia, suas repetidas falhas o subjugaram. Durante 10 anos, o álcool havia dominado a sua vida. Ele fez promessas, ele orou, mas nada conseguia controlar sua sede. Harold havia falhado com todos os que fizeram alguma coisa por ele. Começou a sentir um ódio terrível por si próprio. Qual era a razão de viver? Só havia um jeito de pôr fim ao inferno que a sua família tinha que suportar. Eva era jovem e bonita e poderia casar-se novamente. Suas filhas seriam capazes de esquecer e seriam poupadas da desgraça de ter um bêbado como pai. Harold colocou 3 balas em sua espingarda e encaixou uma delas na agulha. A porcelana da banheira tremeu quando ele deitou-se. Ele colocou o seu dedo no gatilho. Harold Hughes sentiu que esta era a única solução para o problema que ele havia tentado desesperadamente superar. Ele sentia-se um prisioneiro do álcool.
Oh, amigo, Harold não está sozinho nessa prisão. Milhares e milhares multiplicados hoje estão gemendo contra as grades deste mal arraigado na química de seus corpos. E é claro, nos costumes sociais da nossa era. Por que as pessoas se tornam alcoólicas? Exatamente que tipo de droga é a que leva alguns que tomam alguns drinks a se tornarem dependentes para sempre? Existe alguma saída dessa prisão da garrafa? Bem, para responder a estas e a outras perguntas, estou feliz em apresentar o meu amigo e autoridade neste campo, Dr. Richard Neal, catedrático do Departamento de Promoção e Educação e Saúde da Universidade Loma Linda. Dr. Neal, estou pessoalmente muito feliz pelo senhor participar hoje conosco do programa e está escrito falando aqui aos nossos muito amigos. Exato. Obrigado. Vamos começar com uma pergunta básica. Pode parecer simples, mas acho que ela merece uma boa resposta. O álcool é uma droga? Sim, o álcool é uma droga. Parece haver alguma confusão a respeito disso. Qualquer substância que colocamos dentro do nosso corpo e que muda o modo do corpo agir é chamada de droga. Se ingerirmos alimento, por exemplo, ele apenas mantém o corpo funcionando normalmente. O álcool altera as funções e as atividades do corpo. Então, em que ele difere das outras drogas? Em geral, existem dois tipos que se enquadram nesta categoria. Uma é chamada estimulante. Os estimulantes agem aumentando a atividade do corpo, do seu metabolismo. O álcool não é um estimulante. O álcool é um sedativo, ou seja, ele diminui as funções do corpo. Ele acalma o corpo. Se você tomá-lo de fato em quantidade suficiente, ele irá acalmar o seu corpo até anestesia total. Por que as pessoas usam álcool? Elas usam álcool primeiramente por causa da sensação que ele deixa nelas. Um dos efeitos do álcool em relação à parte sedativa é a capacidade de desligar certas partes do cérebro. Assim, se uma pessoa se sentir inibida, se ela for tímida, ela poderá utilizar o álcool, que ele a livrará da inibição e fará com que sua natureza básica apareça. É por isso que muitas vezes, quando as pessoas estão bêbadas, elas agem de modo que não conseguem se aperceber. Basicamente, elas bebem a fim de mudar o modo de sentir ou de agir. É claro, quando se mexe com o cérebro, a pessoa está em terreno perigoso. O cérebro é o assento da alma, aliás, é um conceito muito importante. Pode uma família hoje, talvez inadvertidamente, ajudar a continuar ou a incentivar o alcoolismo? Sem dúvida alguma. Muitas pessoas que têm problemas com o álcool descobrem que o seu comportamento torna-se inaceitável em certas ocasiões, no trabalho e até socialmente. E para a família poder manter sua integridade, muitas vezes seus membros, geralmente a esposa, começarão a inventar desculpas. A tendência é tentar controlar o hábito de beber. Nós chamamos isso de co-capacitação, ou seja, eles se tornam quase co-alcoólicos. É inconsciente, a finalidade é outra, mas é o que acontece. Então a intenção é boa, mas acabam prejudicando. Exato. Qual é a relação com a hereditariedade? Ou isso apenas ocorre nas famílias? Havia uma indicação há alguns anos de uma pessoa famosa que estava envolvida com a reabilitação de que pode haver um elo bioquímico nisso, mas na verdade não ficou provado. Existe pelo menos um bom estudo em gêmeos que indica que pode haver um componente genético. A experiência foi a seguinte: os gêmeos nasciam, eram separados e cresciam em lugares diferentes. Havia uma média mais alta de alcoolismo entre os gêmeos do que entre as outras pessoas da população normal. Daí o pensamento corrente de que existe provavelmente uma predisposição genética. Então as famílias, claro, a despeito de poderem ser usadas indevidamente, elas também podem ser usadas como um grupo de apoio? Sim. Esse é um dos aspectos-chave da recuperação do alcoolismo. Essas pessoas vivem tão perto dos membros da família. Como a família pode ajudar, então? A família ajudará melhor sob a orientação de um profissional e foi desenvolvido um conceito no tratamento do álcool que se chama confrontação interessada. Em lugar de acusar o alcoólico de ser inadequado e de ser incapaz de cumprir os seus deveres, a família e mais até talvez o patrão e o médico podem se unir. Podem chamar o alcoólico e começar a mostrar a ele ou a ela exemplos específicos onde ocorreram fatos que foram contra o bem-estar do alcoólico ou da família. O patrão garantirá ao alcoólico que, se o tratamento for procurado e seguido, o emprego dele será assegurado até o final. De modo que toda a confrontação ficará na área da documentação e, em seguida, deixarão a pessoa saber que ninguém irá abandoná-la. Este, aliás, é o meio mais eficaz e tem sido, a meu ver, um dos avanços mais importantes na área do tratamento do alcoólico nos últimos anos. Maravilha. E isso não se encaixa, de algum modo, aos alcoólicos anônimos? Sim. Aliás, um dos preceitos primeiros desse programa
problema é o fato de que uma pessoa pode atingir o ponto onde ela se vê incapaz de lidar com o seu problema e tem que haver uma força, tem que haver alguma coisa além dela mesma que venha ajudar a controlar.